Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia. Eu sou o professor Rodinei Nunes. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que estamos estudando. Na última semana, nós vimos a relação de miscigenação entre os grupos étnicos formadores da população brasileira. Miscigenação é a mistura de grupos étnicos diferentes. No caso do Brasil, as três matrizes étnicas que contribuíram para a formação da nossa população foram os europeus, que aqui chegaram na condição de colonizadores, os escravos africanos, a população de origem africana, que foi trazida para cá na condição de escravos, ou seja, foram trazidos mediante a força, e os diversos grupos indígenas que já viviam e já ocupavam o território que hoje chamamos de Brasil. Dando continuidade a essa temática, hoje vamos falar sobre o processo de formação da população brasileira e o seu crescimento. Para tanto, vamos analisar inicialmente esse gráfico que trata da redução das taxas de crescimento populacional no Brasil. Nesse gráfico, nós abordamos apenas a dinâmica de crescimento entre meados do século XX e as primeiras décadas do século XXI. O que podemos perceber é que do começo do século XX e dos séculos anteriores, essa população vem num ritmo de crescimento que vai durar até por volta da década de 60 do século XX. A partir daí, há uma pequena estabilização entre a década de 60 e 60, e a partir de então, um processo de queda no ritmo de crescimento da população brasileira. Isso não quer dizer que a nossa população tenha deixado de crescer, ela continua crescendo. Isso significa que o ritmo, ou seja, a velocidade, a intensidade de crescimento da nossa população tem se reduzido década após década, obedecendo a um fenômeno que atinge muitos países ao redor do mundo. Então, aqui vamos conhecer diversas fases, diversas etapas do desenvolvimento, do crescimento da nossa população. Nós costumamos dividir a primeira fase de crescimento populacional entre 1500 e 1808. 1500 porque é o marco inicial da chegada dos colonizadores portugueses. E 1808 porque é a data que marca, o ano que marca a chegada, a vinda da coroa real portuguesa para o Brasil, que vai inaugurar uma nova dinâmica de crescimento dessa população, ok? Por volta de 1500, estima-se que existissem no Brasil cerca de 2 milhões de indígenas, assim denominados pelos portugueses. Esse número é extremamente vago, pois até 1872 não vai haver qualquer tipo de censo demográfico oficial. Então, muitos pesquisadores trabalham com um número que vai entre 2 milhões de indígenas até próximo dos 10 milhões de indivíduos. Lembrando que esse número é extremamente impreciso. Além disso, nós tivemos a vinda da população de africanos, né, na condição de escravos, que, no espaço aí de pouco mais de 3 séculos, vai representar aproximadamente 5 milhões de indivíduos, né, negros que foram trazidos na condição de escravo, nesses mais de 3 séculos de escravidão, e deram uma enorme contribuição para a formação populacional brasileira. Além dos europeus portugueses, os primeiros colonizadores, né, e de vários outros grupos de europeus
que migraram para o Brasil ao longo dos séculos seguintes, e também, mais recentemente, no século XX, a migração de populações asiáticas e de origem árabe também para o Brasil. A formação da nossa população está muito ligada ao desenvolvimento de atividades econômicas tradicionais. A atividade extrativista, como, por exemplo, a exploração do pau-brasil nas primeiras décadas do século XVI e, mais tarde, a extração de especiarias na região norte do Brasil, as chamadas drogas dos sertões. Todas essas atividades contribuíram para a formação populacional, pois atraíam pessoas e ajudaram a formar os primeiros núcleos populacionais no Brasil. Mais tarde, principalmente no século XVII, final do século XVI e século XVII, nós vamos ter o desenvolvimento da atividade agrícola voltada para a produção da cana-de-açúcar, destinada à produção do açúcar que seria exportado para outros países, principalmente para a Europa. Também, nessa questão da produção açucareira, aliado a isso, nós tivemos o desenvolvimento da produção de algodão em alguns estados do Nordeste, principalmente no estado do Maranhão. E, no século posterior, entre o século XVII e o século XVIII, o desenvolvimento da mineração, que vai ocorrer numa região mais centralizada do Brasil, especialmente no estado de Minas Gerais, e vai servir para atrair um grande contingente populacional para aquela área, formando grandes núcleos populacionais para a época, como é o caso da cidade de Ouro Preto. O desenvolvimento dessas atividades vai trazer novas dinâmicas internas, ou seja, agrupamentos de pessoas e uma expansão populacional, um crescimento populacional. Na chegada do século XIX, nós vamos ter a intensificação da imigração e, durante o século XIX, com a abolição da escravidão, nós vamos ter a chegada de outros grupos de indivíduos para servir de mão de obra. Mas, até então, durante todo o século XVII e XVIII, nós vamos ter a intensificação da migração e do tráfico de escravos. Também é importante o desenvolvimento da pecuária extensiva, criação de gado para a ocupação do interior do país, especialmente o interior da região Nordeste, porque a pecuária extensiva costumava seguir o curso dos rios importantes do Nordeste, como é o caso do Rio Parnaíba e do Rio São Francisco, e também para a ocupação da região sul do Brasil, utilizando-se de uma população de imigrantes. A outra fase do povoamento vai de 1808 até 1872. Em 1808, nós tivemos a vinda da família real para o Brasil, vinda de Portugal, que era um território ameaçado pelo avanço do Império de Napoleão Bonaparte. Então, a corte real portuguesa veio para o Brasil completa, com milhares de pessoas. Essa vinda da família real favoreceu a ocupação das terras da região sul, com a atração de imigrantes, doação de terras, e essa povoação do sul foi importante para o estabelecimento das fronteiras do sul do Brasil, onde aconteciam litígios, disputas de terra entre Brasil e outras nações como Uruguai e Paraguai. Essa ocupação ela foi feita por portugueses açorianos vindo do arquipélago dos Açores, por suíços, alemães e europeus de origem eslava, entre outros. Nesse contexto, nós tivemos a assinatura da Lei de Terras, onde a coroa portuguesa passava a vender ou a destinar terras para indivíduos de grande poder aquisitivo, e a expansão cafeeira pelo Vale do Rio Paraíba, também contribuindo para o povoamento do nosso território.
E o terceiro ciclo de povoamento vai de 1872 até a atualidade. 1872 marca a realização do primeiro censo demográfico, ou seja, a primeira contagem da população brasileira. Nesse censo são observadas elevadas taxas de natalidade. As mulheres brasileiras tinham, em média, acima de 6 filhos, e também foi observada uma elevada taxa de mortalidade. Muita dessa mortalidade em decorrência das precárias condições sanitárias e da baixa expectativa de vida. A partir da década de 40 do século XX, como vimos no gráfico no início da aula, passa a existir um controle de doenças epidêmicas, entre elas a doença de Chagas, a malária, a febre amarela, a tuberculose. Todas eram doenças que matavam muitas pessoas e passaram, então, a ser controladas. Além do controle de doenças, vamos ter também as melhorias sanitárias nas principais áreas urbanas do Brasil, como Rio de Janeiro e São Paulo. Tudo isso vai levar a um aumento da expectativa de vida, que, combinada com a alta natalidade, vai fazer a população brasileira crescer, explodir demograficamente. A partir da década de 70, com a intensificação da industrialização brasileira e a intensificação do processo de urbanização, nós vamos passar a experimentar uma redução da fecundidade, do número de filhos por mulher. Mas até então, até a metade do século XX, essa era uma imagem, era o perfil da família brasileira. Como vocês podem observar, aqui nós temos os pais, né, o patriarca e a matriarca da família, e uma quantidade grande de filhos, todos em idade semelhante, representando aí o intenso crescimento populacional brasileiro até meados do século passado, do século XX. Então, resumindo a temática da aula de hoje, 3 ciclos de crescimento da população brasileira. O primeiro, tendo como principal motor o desenvolvimento de atividades agrícolas pelo nosso território. O segundo, tendo como principal motor a vinda da família real brasileira e as correntes imigratórias para o nosso país. E o terceiro, onde já observamos uma redução da fecundidade a partir da década de 60 e 70 do século XX. Né? Essa redução da natalidade, ela vai começar a representar a desaceleração do crescimento populacional brasileiro, que nós vamos estudar na próxima aula. Eu espero que todos tenham acompanhado. Um abraço a todos e se cuidem!